Olá pessoal, aqui é o Vinícius Ferro falando, mais uma vez para vocês do projeto Educação Financeira aqui nas redes sociais. Aí nesse vídeo a gente vai comentar um pouco, sobre dicas de orçamento pessoal. Muitas pessoas têm dificuldade, não sabem como montar um orçamento pessoal e aqui nessa apresentação eu vou esclarecer algumas coisas para vocês. Então eu espero que seja bem esclarecedor e seja bem produtivo. Vamos lá ver algumas liçõezinhas aí em relação a orçamento, né? Grande questão: para onde vai o seu dinheiro? É uma sensação frustrante e bastante comum era observar o extrato bancário e notar que, rapidamente, o salário depositado parece desaparecer. Muita gente tem essa impressão em relação ao seu orçamento pessoal, seu orçamento familiar. Parece que o dinheiro vai escorrendo pelos dedos e daí na hora de pagar as contas falta dinheiro e simplesmente a pessoa não sabe como foi que esse dinheiro foi gasto, como foi que esse dinheiro foi utilizado, tá? Então, é, o motivo de se criar um orçamento pessoal bem elaborado é justamente mapear, é justamente acompanhar e controlar para onde seu dinheiro está sendo empregado, desde as suas entradas quanto as suas saídas. Você tem que ter uma boa noção, você tem que ter um mapeamento exato de como é que seu dinheiro está sendo trabalhado. Ok? O próximo da lista é fazer com que o orçamento seja um aliado, seja um parceiro seu. Né? O orçamento pessoal, o orçamento familiar, doméstico, na verdade, ele é um grande instrumento de controle seu. Ele é uma arma poderosa contra o desperdício, uma arma poderosa contra o consumo desacerbado, é uma arma poderosa na hora de montar, modelar o quanto você deve poupar e quanto você deve investir. Então, a melhor forma de evitar problemas financeiros é sempre a prevenção. É nesta hora que fica clara a importância de montar um orçamento para fazer o acompanhamento da situação financeira. Como eu falei anteriormente, orçamento tem que ser um aliado. Orçamento tem que ser o seu principal instrumento de controle. Próxima dica: elabore, a sua planilha de orçamento. Então, você deve montar uma planilha de orçamento. É um passo importante no rumo certo de um planejamento financeiro eficiente. O que isso quer nos dizer? A gente tem que começar. Nós pretendemos criar esse hábito, mas o hábito só se cria dando o pontapé inicial. Não adianta a gente estar falando aqui, assistir o vídeo instruindo, saber que tem que montar essa planilha e simplesmente não iniciá-la, tá? A maneira mais fácil que eu acho de montar um orçamento é utilizar a planilha eletrônica, aquela que você tem no seu computador aí, né? A planilha famosa do Excel, Microsoft Excel, né? A mais conhecida de todos, mas pode ser outra planilha eletrônica similar também. Eu acho que é uma ferramenta gratuita que está acessível a praticamente todo mundo, né? E ela vai ajudar a elencar as contas que são necessárias para montar esse orçamento, tá? E ainda mais vai ter as funções, matemáticas para você fazer autossoma, montar estatísticas, trabalhar percentuais em cima das suas receitas e das suas despesas. Então, eu acho uma ótima ferramenta a planilha eletrônica para se montar um orçamento. É assim que as empresas fazem, a grande maioria das empresas fazem, utilizam muito a planilha eletrônica. Você também pode utilizar para o seu orçamento pessoal. Vamos lá. Comece pelas receitas. Aqui eu já estou dando uma dica de como você organizar o seu orçamento. A primeira linha da sua planilha tem que ser dedicada às receitas, né? Ao contrário que muitas pessoas, os dados referentes às receitas são o ponto de partida para se iniciar uma planilha de orçamento. Tá? Então, as receitas têm que ser elencadas primeiro. Por que eu estou dizendo que as receitas têm que ser elencadas primeiro? Primeiro, porque é um conjunto muito mais simples de se elencar, tá? Então, você vai ter salários, vai ter bonificações, premiações, 13º salário. Então, é um conjunto muito menor e muito mais fácil de elencar. Outra importância de as receitas começarem primeiro é que a partir do momento que você
começar a alencar suas despesas, é sobre as receitas que vai começar a atingir as deduções, tá? Então vai ser o bloco de receitas e sempre vindo deduções de despesas dentro da planilha, ok? Agora sim, né? Hora de listar as despesas. As receitas devidamente organizadas, é hora de ser criterioso na hora de listar as suas despesas, tá? Então você tem que colocar todas as suas despesas, né, correntes, todas alinhadas de maneira a deduzir das suas receitas, tá? É uma grande coluna vertical aí, onde primeiro começamos com receitas e depois listamos todas as suas despesas. E aí eu quero dar um alerta, né? Atenção aos gastos extras. Não aos gastos extras, mas atenção a todas aquelas despesas, todos aqueles gastos que não são rotineiros, que não estão no seu cotidiano, né? Por exemplo, o IPVA que você paga do seu carro, uma tributação, você não paga o IPVA todo mês, né? Muitas vezes a gente parcela, mas há um período específico do ano, né? A matrícula da escola das crianças, não é? Então, o IPTU do seu imóvel, então são gastos que não estão na linha corrente das suas despesas. E por isso você deve ter atenção de não esquecer nenhuma continha dessa. Porque se chegar na data e você não tiver feito a sua programação, vai faltar dinheiro para pagar essas contas. A gente termina se enrolando para pagar essas contas. Beleza? E o próximo passo é muita disciplina no seu orçamento. Não adianta estruturar a planilha, não adianta descrever perfeitamente todas as suas contas, tanto de receitas quanto de despesas, se você não tem o hábito de alimentar a planilha. E a gente vai ver por quê. A planilha é quem vai dar todo o suporte orçamentário para você tomar as suas decisões, para você ver onde você deve enxugar, para você ver onde você pode investir, o quanto você vai economizar. Então depende da sua disciplina. Depende que você sente e realmente compute as informações, tanto de entrada quanto de saída, para que você possa ter a realidade do que está acontecendo na sua vida financeira. Isso é muito importante. Então a disciplina ajuda. A disciplina é o X da questão quando se trata de orçamento. Essa é uma dica que muitas pessoas ainda não compreenderam, né? Que não basta ter a planilha, não basta preencher a planilha esporadicamente. Tem que se regrar, tem que se disciplinar, tornar isso um hábito. O próximo passo, tudo bonitinho, você já construiu sua planilha, preencheu corretamente, não esqueceu de nenhuma conta, está alimentando corretamente. É a hora de analisar a sua planilha, né, com bastante atenção, né? Esse é o sentido de ter a planilha, de ter o orçamento montado ali bonitinho. Mais do que fazer uma planilha, você precisa aprender a analisá-la atentamente. Para isso, vale uma visão crítica e bastante objetiva. Relacione tudo e acompanhe os gastos religiosamente, comparando com a entrada de dinheiro. Então, nesse momento de análise, você tem que começar a fazer comparações. E você pode fazer comparações entre períodos. Poxa, no mês de janeiro eu gastei X, no mês de fevereiro eu gastei Y. Olha, tem uma variação percentual aqui bem agressiva. Puxa, onde foi que eu escorreguei? Aonde foi que eu saí da linha em relação ao meu orçamento? Então, isso é bastante interessante. Você precisa analisar a mutação das suas contas. Ok, pessoal? O próximo passo, obviamente, é promover uma grande faxina no seu orçamento. Na verdade, tudo aquilo que está onerando, você deve retirar, tá? Então, se existe determinados gastos que estão pesando no seu orçamento, você tem que detectar dentro da sua planilha e, na verdade, fazer um esforço na sua vida pessoal, fazer um planejamento, né, para eliminar aqueles gastos. Tá? O famoso supérfluo. Se aquele gasto não é necessário para o seu dia a dia, né, está sendo de maneira supérflua, a ideia é faxinar, retirar aquele gasto do seu orçamento pessoal. Você vai ver que no final, né, o seu orçamento vai ter um resultado muito mais interessante.
Talvez você saia de uma posição de equilíbrio e vá para uma posição orçamentária superavitária, né? O que a gente chama de superavitário. É aquilo que a sua receita é muito maior do que a sua despesa, né? Sobrou dinheiro no final do mês. Isso é ótimo, isso é uma maravilha. Então, faxinar, então, eliminar gastos desnecessários é também nossa obrigação, é uma atividade. E se você curtiu esse vídeo, essas dicas, você pode me seguir aqui nas redes sociais, né? Eu tenho no Instagram, @educação financeira, e lá no Facebook também, Vinícius Ferro, né? ADM, Facebook, www.facebook.com, Vinícius Ferro, ADM. Então você pode seguir também nas redes sociais para ficar ligado em todas as dicas do projeto Educação Financeira. Muito obrigado, até o próximo vídeo.